Olá a todos, eu sou o professor Renato, eu sou o professor da eletiva Engenharia na Escola. O propósito dessa eletiva é proporcionar ao aluno conhecimento do básico da engenharia, né? Que o básico da engenharia, seja ela qual for, engenharia mecânica, civil, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, enfim, seja qual for a engenharia, né? O básico da engenharia é o projeto, né? Eu quero fazer uma peça, sei lá, uma peça para um carro, né? Uma determinada peça que vai ser usada no carro. Eu preciso de um projeto. E o projeto que nós falamos é o desenho técnico, né? O desenho técnico daquela determinada peça. E esse curso de desenho técnico que eu passei para os alunos, né, nessa eletiva, ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente viu os conceitos do desenho técnico, né, o que é preciso para se fazer um projeto, ou seja, um desenho técnico. Aí, na segunda parte, a gente viu a aplicação, né, do projeto de engenharia. Tá? Então, na primeira parte, quais foram as coisas principais que nós vimos aqui? Nós vimos sobre a perspectiva isométrica, que é a maneira de representar o objeto de acordo com a sua forma, com a sua posição e o seu tamanho. Ou seja, é eu fazer o desenho de como a peça tem que ficar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma caneta, né? Então, eu sou um produtor, eu quero uma caneta e eu vou pedir para um industrial fazer essa caneta para mim. Então, eu vou fazer o desenho da caneta para ele, tá bom? Então, isso é a perspectiva isométrica. A gente viu a projeção ortogonal. O que seria isso? Bom, eu tenho aqui essa peça, né, que está aqui no slide, e ela é uma peça em 3D, ou seja, ela tem 3 dimensões aqui. Tá? Então, funciona assim. Eu vou desenhar essa peça de acordo com as vistas que ela me proporciona. Então, digamos que eu estou olhando para essa peça, mas eu estou olhando na posição que está essa flecha aqui, ó. Estou olhando essa face amarela aqui, tá? Então, eu vou projetar no meu desenho, né, apenas essa face aqui, ó, tá? Chamada de vista frontal. Numa outra vista, eu estou olhando agora ela de cima, como se eu estivesse olhando essa peça por cima. Tá? Então, se eu estivesse por cima dessa peça olhando ela, eu estaria vendo o que está sendo projetado aqui embaixo. Então, eu vou desenhar apenas o que meus olhos estão vendo. E numa terceira vista, né, que mostra essa daqui, que é a lateral, eu estaria vendo apenas essa parte azul e essa parte azul mais clara. Né? Então, quando eu for projetar essa vista que eu estou olhando, seria só isso aqui, tá? Então, isso é a projeção ortogonal. Aí a gente viu também os tipos de linhas, né, para eu fazer o meu desenho. Tem vários tipos, tem as linhas de contorno, as linhas de centro, as linhas de furo, né? Cada linha tem uma forma diferente de ser feita para poder indicar aquilo que o desenho está pedindo, né, que o projeto está pedindo, tá? E para terminar, dos mais importantes do desenho, que é a plotagem, ou seja, são as dimensões da peça. Então, eu tenho aqui essa peça aqui do lado, né, uma peça que tem um furo no meio, um furo retangular, né? Então, eu vou mandar essa peça para um metalúrgico fazer, por exemplo. Né? Então, o metalúrgico vai pegar a peça e ele tem que saber a dimensão. Então, ele tem que saber qual que vai ser a espessura da peça, o comprimento da peça, né? Esse furo aqui, qual que vai ser a dimensão, quais serão as dimensões desse furo. Tá? Então, na contagem, o desenho me traz essas dimensões, ó, tá? Mostrando aqui, por exemplo, a espessura tem que ser de 11, a altura tem que ser de 22, o comprimento tem que ser de 40, tá? O furo, né, as dimensões do furo. Então, isso são o que nós chamamos de cotagem, que são para mostrar aí as medidas do desenho para o industrial. Agora, terminada essa primeira parte do curso, a gente foi para a segunda parte, que é a aplicação. Tá? Então, a gente vai aplicar agora o conhecimento do desenho técnico fazendo um projeto, né? Ou seja, fazendo um desenho e projetando esse produto. Né? A ideia inicial, né, quando estávamos no presencial, na aula presencial, era fazer uma ponte de madeira, uma ponte de palito de picolé, né, de acordo com as normas, lógico, né, e faria assim o desenho, né, e além do desenho eu ia fazer a ponte, ia montar a ponte com os palitos de sorvete, enfim, só que infelizmente por conta da pandemia, né, tivemos que mudar os planos. Então, o que foi pensado foi um projeto de instalação elétrica residencial simples, né, que dá para se fazer teoricamente, lógico, dá para
fazer na prática também. Se tivesse no presencial, poderíamos fazer, né, uma montagemzinha, uma maquetezinha também, mas isso aqui dá para demonstrar apenas no teórico, tá? Então, a instalação de elétrica residencial simples, ela consiste na instalação de lâmpadas atomadas, tá? Então, por exemplo, tem lá a casa, foi feita a casa, né? O engenheiro civil foi lá, fez a planta, mas tem o engenheiro elétrico que vai lá determinar a instalação elétrica, né? Quantas lâmpadas eu tenho que usar, quantas tomadas eu tenho que usar, eu posso usar quantas eu quiser? Pode, a casa é tua, você faz o que quiser, só que tem um detalhe, né? Dependendo da iluminação, do número de lâmpadas que você usar, ou da voltagem da lâmpada, né? Você pode estar usando uma iluminação inadequada, isso aí pode ser prejudicial para as vistas, por exemplo, né? Ou se você usar uma iluminação muito exagerada, acima do necessário, você pode estar tendo aí um gasto de energia desnecessário, né? Então, você põe uma super iluminação na tua casa, né? Coloca lá, enche de lâmpada, mas você está gastando energia à toa, não havia necessidade, tá? Então, para isso é que entra a engenharia em ação, onde ela vai determinar, né, com cálculos, lógico, né? E temos aqui a norma de segurança da NBR 5410, tá? Que determina, né, quantas lâmpadas você tem que usar e a carga mínima prevista de cada lâmpada, né? Então, por exemplo, no caso das lâmpadas, ó, nos cômodos com área inferior igual ou superior a 6 metros quadrados, eu devo usar uma lâmpada de 10 volt-ampere, uma de 100, 10 não, desculpa, 100, né? Uma lâmpada de 100 watts, tá, no caso, né? Agora, se passar de 6 metros quadrados, passar 4 metros quadrados a mais, ou seja, no caso, até 10 metros quadrados, eu posso usar uma lâmpada de 100 watts, que vai ter uma iluminação boa. Mas se passar de 4 metros quadrados a mais, né, aí eu tenho que acrescentar mais uma lâmpada de 60 watts, tá? Então, isso são normas da NBR, né? E tem também as da tomada, que eu não coloquei aqui, senão ia ficar um vídeo muito extenso, tá bom? E o que a gente aprendeu aqui no primeiro momento, né? Então, a gente aprendeu os conceitos sobre corrente elétrica, primeiras e segunda leis de Ohm, potência elétrica, consumo de energia elétrica, além de fusíveis e disjuntores e circuito elétrico simples, tá? Então, isso aqui foi ensinado para os alunos, fizemos exercícios sobre esses tópicos aqui, tá? E no final foi pedido, então, para eles fazerem o projeto. Então, o que foi pedido? Eles tinham que fazer o desenho, né, da casa deles, no caso a planta, né? Então, eles fariam o desenho da casa com as dimensões direitinho, e depois eles teriam que fazer uma tabela igual a essa daqui, ou parecida com essa daqui, em que eles iam ter aqui os cômodos, né, da casa deles, iam calcular a área de cada cômodo. Então, por exemplo, aqui nesse slide tem a cozinha, ó, ela tem uma distância de 3,05 por 3,75. Então, eles iam calcular a área dessa cozinha, ia marcar aqui o valor da área, né, de cada cômodo, tá bom? E baseado na norma da NBR 5410, eles iam então determinar quantas lâmpadas que eles iriam usar em cada cômodo, né? E quantas tomadas eles iriam usar em cada cômodo, tá? Então, essa foi a tarefa para eles. Aí eu tenho aqui o trabalho do aluno Vitor, tá? Que fez esse projeto aqui. Então, a casa dele é um sobrado, tem a parte de baixo e a parte de cima, né, do sobrado. Então, ele fez a planta, né, ó, com as dimensões da casa, e depois ele fez a tabela. Aqui é a tabela de cada cômodo, a área, né, ele mediu a área de cada cômodo, e aqui a iluminação que é necessária para cada cômodo, né, de acordo com a norma NBR 5410, tá? E quantas tomadas também que ele precisaria usar para cada cômodo, tá bom? Então, essa foi a nossa eletiva esse ano, tá? Eu espero que os alunos tenham, pelo menos, entendido um pouco do conceito de instalação elétrica, tá bom? Então, é isso. Obrigado a todos.